Olá pessoal, tudo bem? Pois é, estamos chegando para mais uma opinião aqui, para mais um comentário. A gente vai falar agora de seleção brasileira, convocação nesta sexta-feira para os jogos que o Brasil irá realizar em Singapura, nos dias 10 e 13 de outubro, contra as seleções africanas de Senegal e Nigéria. Pois é, seleção brasileira, convocação sempre chama atenção e sempre tem polêmica. E eu acredito, e esse vai ser o foco desse comentário, que essas polêmicas elas são municiadas, elas são incentivadas por causa de uma falha que a gente tem no nosso calendário. Infelizmente, o futebol brasileiro não respeita as datas FIFA. Continua os seus campeonatos, enquanto acontecem as datas FIFA, aí os jogadores precisam ser convocados, o treinador precisa preparar a seleção brasileira, aí tem que desfalcar os times e ocorre que às vezes o treinador pode não convocar todos os jogadores que ele gostaria por causa justamente dessa falha de calendário, para não desfalcar muito os times. Fica prejudicado o trabalho da seleção brasileira e fica prejudicado o trabalho das equipes que acabam perdendo um ou outro jogador. Acaba que o treinador da seleção brasileira, ele não somente escolhe os melhores, mas ele tem que administrar politicamente a situação de quem ele convoca ou não. Isso aí me parece muito lógico. Isso prejudica o trabalho da seleção brasileira, prejudica o trabalho do Tite. Imagine você, sendo treinador da seleção brasileira, chegou a convocação para os jogos amistosos. Você pode convocar, por exemplo, não seria anormal. Vamos supor que não tivesse nenhum jogo do Flamengo. Você poderia convocar o Rodrigo Caio, o Felipe Luiz, o Bruno Henrique e o Gabigol, 4 jogadores do Flamengo. Talvez o Tite pense nisso. E por que ele não convoca? Porque senão ele vai fazer com que o Flamengo fique muito desfalcado no Campeonato Brasileiro. Isso pode fazer o time até perder o título, e aí ele vai arrumar uma briga com o Flamengo vai brigar com a CBF, imagina a situação que não seria criada. Mas se o Brasileirão parasse no momento das datas FIFA, como acontece em todos os campeonatos pela Europa, qualquer jogador, ou quantos jogadores forem de qualquer equipe, eles poderiam ser utilizados. Então, fica difícil para o treinador da seleção brasileira administrar essa situação. E eu quero imaginar que em algum momento o Tite, na hora que está junto com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, chega para ele: presidente, isso aqui atrapalha o meu trabalho no comando da seleção brasileira. O senhor precisa resolver essa situação, porque daqui a pouco eu vou começar a perder jogos, aí o senhor vai me mandar embora. Então, colabore com o meu trabalho, vamos respeitar as datas FIFA. Ah, eu não sei como eu faço. Se vira, isso não pode acontecer. Por exemplo, marcaram jogos decisivos da Copa do Brasil no meio das datas FIFA. Pode um negócio desse? Todos os anos a gente fica lembrando essas situações e no ano que vem, pelo jeito, vai ser da mesma forma. Inclusive, com o Campeonato Brasileiro não parando durante o período da Copa América. E aí vocês vão ver a confusão no ano que vem. Pois é, então vamos à convocação para os jogos Senegal e Nigéria. 10 e 13 de outubro. Lembrando que a PUC TV Goiás, PUC TV Esportes, estará presente nesses jogos com o nosso repórter Leonardo Baran e também o nosso programa em rede nacional pela TV Aparecida, o Brasil Esportes. Mais uma vez, a nossa emissora, com essa tradição já de cobertura de seleção brasileira, desde a Copa do Mundo de 2014, Copa do Mundo 2018 na Rússia, Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, Copa América esse ano. Então, estivemos nos amistosos dos Estados Unidos e agora o Leonardo Baran estará em Singapura acompanhando a seleção brasileira e trazendo o material na nossa programação, no nosso dia a dia. Lembrando, programa em rede local,
para Grande Goiânia, PUC TV Esporte, segunda a sexta, 7 da noite e aos domingos, às 8h30 da noite. Em rede nacional, todo o território nacional, Brasil Esportes, TV Aparecida, de segunda a sexta, meio-dia e aos domingos, às 10 da noite. Vamos lá, goleiros convocados. Ederson, Santos do Atlético Paranaense e o Everton do Palmeiras. Convocações normais, a novidade aí é o Santos, campeão da Copa do Brasil, mais do que merecido e um dos principais jogadores do Furacão. Laterais, Daniel Alves, Danilo, Alexandro e o Renan Lodge, que joga no Atlético de Madrid. Contratação do Renan Lodge, mais do que merecida, o rapaz está comendo a bola lá na Europa. Ele entra no lugar do Jorge. Jorge que não teve nem um minuto de chance com o Tite nos jogos dos Estados Unidos. Desfalcou o Santos para levar o rapaz para passear lá em Los Angeles e Miami. Então eu acho injusto o cara não aparecer na convocação seguinte. Ah, mas quem você tiraria? É lógico que eu tiraria o Alexandro, que para mim foi o jogador mais fraco da seleção brasileira nos amistosos contra a Colômbia e o Peru. Jogadores de defesa, zagueiros, Éder Militão, continua, Marquinhos, Thiago Silva, entra o Rodrigo Caio no lugar do Samir. Melhor do que o Samir, Rodrigo Caio já está merecendo há muito tempo uma convocação na seleção brasileira. Está muito bem. Meio-campistas, Arthur, Casemiro, Fabinho, Lucas Paquetá, Felipe Coutinho, Matheus Henrique do Grêmio. Interessante dar a oportunidade para o jogador. Espero que tenha a oportunidade de jogar. Isso é importante, não é só para treinar, não. Não é só para acontecer lá o que aconteceu lá nos Estados Unidos, os caras irem só passear, do Bruno Henrique jogar só 17 minutos. Então, eu espero que ele jogue, que ele tenha a oportunidade de mostrar o futebol Matheus Henrique do Grêmio. Atacantes, Everton Cebolinha de volta, Roberto Firmino, Gabigol, Neymar, Richarlison e Gabriel Jesus. Não está aqui o Bruno Henrique, considero injusto, mas entendo que deve ser por causa dessa questão de não desfalcar demais o Flamengo, que está disputando o título, mas eu acredito que o Bruno Henrique merecia ter tido mais oportunidade nos jogos contra Peru e Colômbia. Jogou 7 minutos contra um, 10 minutos contra o outro, então foi muito pouco, inclusive no segundo jogo fora da posição dele. Outra novidade aqui, né? A entrada a volta do Gabriel Jesus, que é atacante do Manchester City. Natural, ele estava suspenso, ele retorna à equipe. Então tá aí a convocação da seleção brasileira. Pouco a acrescentar, né? Apenas fizemos a ressalva na lateral esquerda. Fizemos a ressalva que o Matheus Henrique tem que ter oportunidade para jogar. E fiz a ressalva que o Bruno Henrique poderia estar mais uma vez na convocação, mas a gente entende a situação do calendário, faz com que o Tite, às vezes, não convoque todos os jogadores que ele gostaria que fossem convocados. E você, o que achou da convocação? Coloque aí nos comentários.